Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa parceria, por esse protocolo. A gente começou essa conversa com a Fundação Exult até por indicação de um grande amigo, né? O Milton Dalari. Milton Sim. Dalari, que nos apresentou, que promoveu os primeiros contatos, né? E fico muito contente de poder estar aqui hoje, junto aqui com o Cassiano, nosso subsecretário de Infraestrutura, e o Valverde, que é o nosso coordenador do nosso Comitê Integrado de Resíduos Sólidos, a gente poder estar celebrando esse apoio aqui de desenvolvimento dessa cooperação técnica num tema que para nós ele é de muito carinho. Na nossa secretaria, que é a Infraestrutura e Meio Ambiente, que nós reunimos toda a parte de recursos hídricos, saneamento básico, geração de energia e meio ambiente, nós temos no resíduo sólido um componente que ele atrela todos esses pontos, porque ele é um gerador de infraestrutura, ele é um gerador de energia, ele colabora com o meio ambiente, ele colabora com a questão da emissão de gases de efeito estufa, então ele é um elo muito importante. E no momento em que o nosso país, infelizmente, vive um momento em que o desemprego é latente, que nós vemos aí muitas famílias em situação de extrema pobreza, nós temos nesse trabalho que a gente de estímulo da economia circular, do combate ao desperdício, da geração de novas oportunidades, a gente vê nesse projeto a soma de um momento que a gente pode gerar oportunidade, gerar emprego, trabalhar pela infraestrutura, trazer a geração de energia renovável, o combate à emissão do gás de efeito estufa e também a melhoria da qualidade do meio ambiente. É uma operação que une todos os nossos pontos, né, daqui da nossa secretaria, e nos dá muito orgulho de participar. E é uma experiência muito grande para que, num país que isso, infelizmente, é uma novidade, quando já deveria ser uma realidade, nós temos que avançar nesse ponto. É um trabalho efetivo de um legado, nós sabemos que não é um trabalho que se encerra em uma gestão, é um trabalho que deve permear, mas nós temos que deixar uma semente bem plantada, nós temos que criar as raízes para que isso se transforme numa realidade, gerar conscientização, trabalhar com os consórcios municipais, trabalhar com as associações voltadas para esse tema, para que cada vez mais isso permeie pela sociedade e acabe se tornando uma coisa normal, uma coisa corriqueira do dia a dia, que é nós sabemos separar o lixo, nós sabemos utilizar bem o resíduo e nós transformarmos o resíduo em benefício para nós e transformar isso que hoje é um problema para a grande maioria dos municípios numa grande solução. E fico muito contente de ter ao nosso lado a Fundação Exult, que vai nos ajudar nos nossos passos, no momento em que temos também, inclusive, a própria legislação, o próprio marco de saneamento colaborando nesse sentido. Eu acho que o momento é mais que propício. E ficamos muito felizes aqui, o governo do Estado de São Paulo, em nome do nosso governador João Dória, do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, tem, através da CIMA, um orgulho muito grande de ter a parceria com a Fundação Exult. Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram em nós. Ok. Alguém gostaria, Delfim, Valdo, Ok. mais as palavras? Ok. Bom, agradecemos aí à Secretaria, né, de Infraestrutura e Meio Ambiente por mais essa oportunidade de continuar prestando serviços ao governo do Estado de São Paulo. A Fundação Exult já prestou o serviço de implantação de sistema de tecnologia de informação para a Sabesp, CETESP, e vem atuando junto ao DAEE para a modernização do sistema para a gestão de recursos hídricos do Estado.
A Fundação firma o compromisso com a Secretaria, né, com a assinatura desse protocolo de intenções para a cooperação técnica e gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e com a meta de estruturar as concessões e as parcerias público-privadas a serem realizadas nos consórcios intermunicipais paulistas. Desde 2016, a Fundação Exult vem se firmando como uma empresa especializada para a estruturação de concessões de PPP, mas, diante dos desafios técnicos e orçamentários da administração pública para modelar e estruturar as concessões de PPP, a Fundação Exult concebeu, em 2018, um modelo de captação de recursos financeiros com a participação de associações e empresas privadas do setor. Esse modelo de captação vem sendo aplicado na área de água e esgoto. A assinatura desse protocolo de intenções com acima representa uma oportunidade para replicarmos esse modelo de captação no setor de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. Cabe apenas ressaltar que esse modelo tem como base a atuação da Fundação Exult como honest broker, ou seja, onde os serviços prestados por ela são pautados por neutralidade, isenção e economicidade para a geração dos produtos e documentos requeridos para efetivar as concessões e parcerias. Assim, acreditamos que a Fundação Exult poderá apoiar acima para constituir os consórcios intermunicipais e para acelerar a participação da iniciativa privada para a prestação de serviço de captação, transbordo e destinação do resíduo sólido do Estado de São Paulo. Muito obrigado e contem conosco para essa empreitada. Ótimo, muito obrigado, Delfim. Seu nome, queria agradecer o apoio de toda a equipe da Fundação Exult e colocar também aqui toda a nossa equipe à disposição. Tenho certeza que essa parceria gerará excelentes frutos dentro desse nosso trabalho, junto aos consórcios municipais, desse trabalho de conscientização. Valverde, Cassiano, por favor, se gostaria de alguma palavrinha, Cassiano, por favor. Secretário, reforçando aí a colocação que você fez aí, a gente na Secretaria esse ano, nessa gestão, acabou avançando bastante na área de resíduos sólidos. Então, a gente pode mencionar rapidamente o trabalho brilhante que o Valverde fez aí, já congregando uma série de consórcios intermunicipais, verificando quais têm vocação aí para a gente poder trabalhar, para a gente começar uma ação, um diálogo no Estado. Isso daí foi considerado até uma meta de governo e a gente está quase conseguindo dobrar o que foi estabelecido como meta de governo. A gente conseguiu rever aí nessa gestão também o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, atualizando o plano, e agora a gente vai dando mais um passo, que é estreitar. A gente contratou recentemente uma consultoria aí que vai nos dar suporte também para algumas ações que são estratégicas aqui no âmbito do governo. Então, hoje, o Estado de São Paulo já está preparado para começar a tratar o assunto de resíduos sólidos como gente grande. A gente avançou bastante nesse governo, então é o que você colocou, é uma agenda que ela tem que ser continuada trabalhada de uma forma contínua, e a gente está plantando uma semente aqui, mas é uma semente sólida, uma semente que a gente entende que ela vai crescer e vai frutificar muito. E essa parceria com a Fundação Exult, nesse modelo de trabalho que eles trazem para a gente, ela acaba convergindo, porque elas podem dar o suporte também para os municípios, para os consórcios intermunicipais, diante desse cenário que a gente tem dentro da administração pública de escassez de recursos. Então, isso daqui vem se somar à dificuldade que a gente tem, traz aí, mostra para o mercado que a gente está construindo uma agenda conjunta dentro de uma estrutura planejada, de uma estrutura organizada, que é como o Estado vem trabalhando. A gente já vem trabalhando aí também num projeto que a gente deve lançar em breve, envolvendo os planos estaduais de saneamento. A gente vem tapulando aí esse projeto no sentido de apoiar, liberar recursos para que os consórcios também possam rever os seus planos, aqueles que já têm, atualizar, e aqueles que não têm, possam contratar.
para que tudo isso, para que a gente saiba de uma forma organizada como que o Estado vai avançar nessa agenda de resíduos sólidos. Então, a gente está muito confiante nessa agenda. É óbvio que a gente sente por esse trabalho aqui, não ter começado antes, porque ele é um projeto que a gente tem certeza que vai colher grandes frutos, e São Paulo tem que estar na vanguarda aí dessa agenda. Mas a gente está confiante que o que a gente vai deixar de legado aqui vai fortalecer muito essa agenda e vai permitir que essa preocupação com resíduos, essa utilização adequada de resíduos possa crescer e possa avançar de uma forma organizada. Então, eu também reitero aqui as palavras do secretário na importância da parceria com a Fundação Exult, que já tem expertise aí nessa área de estruturação de parcerias, de concessões, e que isso, óbvio, converge para a nossa agenda, e no final do dia a preocupação é que a população do Estado seja bem atendida, saiba utilizar seu resíduo, saiba destinar corretamente, que a gente consiga extrair do resíduo o máximo possível e que a gente consiga descartar minimamente o que de fato não tem uma destinação. Então, que a gente possa aproveitar muito mais, seja para energia, seja para outra vocação que o resíduo tenha, mas que a gente possa aproveitar melhor isso daí. Então, a gente está muito confiante e a gente gostaria de agradecer aí, em especial aí ao Bruno, que fez toda essa ponta. Eu ia até comentar com o secretário, na verdade, o doutor Dalari deu uma força para a gente no meio do caminho, mas isso daqui começou com uma conversa com o pessoal da Radar, com o Bruno, que trouxe o Tomás para a mesa e que permitiu aí, apesar de toda a tramitação longa, que a gente chegasse no momento de hoje. Então, mais uma vez, agradeço a parceria aqui e passo a palavra para o Valverde, aqui, que é o professor aqui dessa matéria aqui dentro. Bom, senhoras e senhores, bom dia. É uma imensa satisfação estar aqui junto do secretário Marcos Penido, do subsecretário Cassiano e também da Fundação Exult para esse momento que diríamos que é a política nacional de resíduos sólidos sendo praticada, porque aqui nós estamos dentro do princípio da responsabilidade compartilhada com o setor do governo, com a sociedade civil, com o setor empresarial, e aí eu quero muito na figura do estimado amigo, mas também destacada referência do setor dos resíduos sólidos, que é o Carlos Silva, presidente da Abrelp e da ISVA, e também saudar o querido Bruno Pereira, que tem sido também pela Radar PPP um importante canal de evolução na questão do setor de infraestrutura, particularmente na questão de resíduos sólidos. Eu penso que o secretário Penido, ao nos autorizar a firmar protocolos como esse, sem dúvida nenhuma, aposta naquilo que é a principal receita de sucesso da agenda, que é essa visão sistêmica e da importância de trazer os atores para uma articulação plena que coloque em marcha os grandes e inúmeros desafios do setor de resíduos. Acho que da mesma forma que o doutor Cassiano traz essa visão estratégica que tem orientado aqui o Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo está muito firme no objetivo de implantar a política nacional em harmonia com a política estadual. Isso significa dizer que o objeto aqui da minha fala e desse protocolo, que é fortalecer as instâncias consorciadas, ele, sem dúvida nenhuma, confirma esse caminho, que, inclusive, é o caminho respaldado da própria legislação de consórcio. Um rápido panorama de atualização, acabávamos agora de ao lado do secretário Marcos Penido, celebrar o 21º protocolo de intenções com os consórcios intermunicipais. Assinamos ali com o Grapar, região de Jales, 23 municípios, e isso já nos coloca numa conexão direta com mais de 450 municípios, numa relação institucional, onde o governo do Estado de São Paulo cumpre a política nacional de resíduos, porque o governo estadual, o governo regional, tem o papel de promover essa articulação em relação
aos municípios e propor indicar o caminho das soluções consorciadas. Nós identificamos, e aí como o próprio doutor Delfim coloca na fala dele, dessa cooperação, nós temos um ambiente mapeado de que o Estado de São Paulo, à luz do marco do saneamento, no processo de regionalização, terá de 35 a 40 consórcios, cobrindo todo o desafio da regionalização, né? E nós já estamos com o 21º protocolo celebrado, mais 4 protocolos em tramitação, então nós, sem dúvida nenhuma, fecharemos aqui os 4 anos da gestão, duplicando aquilo que era a nossa meta de governo, que eram 11 consórcios, que nós saímos do zero, né, secretário Penido? Lutando contra a incredulidade de muitos, de que consórcio não dava, de que consórcio não era o caminho, mas eu penso que o doutor Cassiano trouxe uma fala muito objetiva de que nós hoje estamos num porte de poder, junto a parceiros como vocês, estruturar aquilo que nós temos trabalhado aqui, que é a governança, o compliance, e modelos de sucesso, modelos que deem sustentabilidade, sobretudo a sustentabilidade econômica aos diversos projetos de resíduos sólidos. Então, no âmbito do Comitê de Resíduos Sólidos, também fica o sentimento do dever cumprido e também de que teremos momentos aí auspiciosos que vão nos trazer aí mais ainda opções e mais boas práticas para colocar à disposição da sociedade, à disposição dos consórcios intermunicipais. Eu queria também saudar aqui a presença do Carlos da Brelp, nosso grande parceiro em várias ações. Carlos, muito bom tê-lo conosco. Mais uma vez, a Brelp, a grande parceira aí dentro desse desafio, tem acreditado muito também nos nossos projetos. Muito obrigado, Carlos, pela confiança, pela parceria, nessa jornada que temos aqui. Eu vou aproveitar, então, para assinar aqui o nosso protocolo. Já tem aqui o Delfim, já assinou, o Nelson assinou. Falta só um atrasadinho aqui, viu, Delfim? Vamos aqui assinar para formalizar. Como já dizia minha mãe, sempre se espera pela pior figura. Então, vamos aqui celebrar aqui. Muito obrigado. Com muita satisfação. Nós já temos mais essa parceria aqui para nos ajudar nesse processo que a gente acredita muito e tenho certeza que nós iremos colher muitos bons frutos. Esperando. Aqui. Nosso protocolo devidamente assinado aqui. Mais uma vez. Obrigado pela confiança, né, e com mais essa parceria. Nós é que agradecemos, Delfim. Eu vou deixar vocês aqui com o Cassiano e com o Valverde. Eu tenho ainda 2 reuniõezinhas para fazer. Hoje ainda vamos lá em Cordeirópolis, Rio Claro, ali com a Aspacé, também no setor de cerâmica, que nós temos um belíssimo trabalho também que estamos fazendo ali na região. Agradecer demais aqui a parceria de todos e desejar aqui uma boa conversa de todos. Um abraço, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos. Ok, obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado. Não, pode deixar. Obrigado, chefe. Bom, acho que devolvemos aí a palavra, né, doutor Cassiano, ao Thomas, né, para a sequência da programação. Nós já nos sentimos aqui contemplados aqui na fala, eu acho que era esse o objetivo aqui da fala de governo, Thomas, daí agora nós temos aí uma sequência de temas aí pela Brelp, pela Radar, a própria apresentação institucional aí da Exult. Ok, bom dia a todos. Subsecretário Cassiano, Valverde, muito obrigado pela confiança. Cumprimento aqui meu presidente, né, Delfim, o Carlos da Brelp, Bruno da Radar, Valdo, lá do SAI de Barretos, né, todos parceiros aí de longa data. Só confirmar, vocês
todos conseguem enxergar a apresentação que eu estou compartilhando? Maravilha. Então, eu vou falar rapidamente aqui do modelo de captação para a estruturação de concessões e PPPs, né, como o Delfim bem falou, um modelo novo, né, que vem sendo usado na área de água e esgoto desde 2018, temos 2 projetos em estruturação com recursos captados da iniciativa privada nesse setor de água e esgoto, e estamos aqui com a oportunidade de replicar esse modelo para o setor de resíduos, né. Então, 2 palavrinhas rápidas sobre a fundação, reforçando, né, o que o Delfim já comentou. Somos uma fundação sem fins lucrativos, que atuamos quase que exclusivamente no setor público, né, são já 25 anos de atuação, né, completamos os 25 anos no dia 4 de março, né, recém-completados. Uma instituição autossustentável, que é muito importante, porque nós não estamos aqui defendendo os interesses de nenhuma empresa, de nenhum grupo empresarial, estamos aqui para trabalhar no interesse público, né? Um histórico bastante significativo de realizações, né? Começando... Thomas, só um instante, Thomas. Não está rodando a sua apresentação e ela não está no modo apresentação. Se você puder, a gente continua com a capa. Só. Deixa eu tentar ajustar aqui. Entrou no modo apresentação? Não. Um minutinho. Eu vou parar de compartilhar e tentar de novo. Coloca no modo apresentação, depois compartilha. Acho que dá mais certo. Vamos ver. Entrou agora? Sim, agora deu certo. Ah, perfeito. Obrigado, Elaine, por alerta. Então, eu vinha comentando um histórico bastante significativo de realizações, né? A Fundação Exult foi criada para atender, né, cumprir o papel de integradora do projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, ela foi instituída pela Força Aérea Brasileira, né, há 25 anos atrás, e vem trabalhando, continua trabalhando forte no setor de defesa, né? Hoje, um dos nossos principais clientes é a Marinha do Brasil, mas expandimos a nossa atuação para outros setores do governo federal, também governos estaduais, né? Como o Delfim comentou bem, histórico já bastante grande de realizações em parceria com o governo do estado de São Paulo, né? Hoje, uma atuação muito importante junto ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, na toda a sistemática de gestão dos recursos hídricos, e mais recentemente expandindo a nossa atuação também no âmbito municipal. A nossa conduta sempre pautada, né, pelo compliance, pela ética, né, transparência, a questão de decisões justas, sustentáveis, né? Somos a primeira fundação do país a obter a certificação ISO 37001, né, anti-suborno, anticorrupção, por uma iniciativa proativa da Fundação, né, diferente de muitas organizações que estão sendo obrigadas a buscar essa certificação por conta de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. No nosso caso, é um alinhamento com essa questão do honest broker, né, com o parceiro isento, né, com o articulador honesto, que é muito importante nesses trabalhos que envolvem o público e o privado, né? Trabalhar com isenção, neutralidade e, reforçando mais uma vez, estar livre de conflitos de interesses, né? Bom, feito essa apresentação da Exult, eu vou entrar agora em mais detalhes no nosso acordo de cooperação, né, e no nosso protocolo de intenções, trazendo aqui o nosso modelo de captação que se baseia no marco legal das organizações da sociedade civil, né? A Exult, como uma fundação, faz parte, né, das organizações da sociedade civil,
E esse marco ele traz algumas possibilidades de parceria. Uma delas é o acordo de cooperação, né, que a Fundação pode estabelecer com entes públicos, e com toda essa questão que já foi dita, de escassez de recursos, dificuldades para a contratação, né, esses projetos de concessão, estruturação de projetos de concessão e PPP, são projetos bastante complexos, né, envolvem aí uma série de atividades que precisam ser realizadas, são trabalhos caros, né, e que muitas vezes as prefeituras não têm os recursos disponíveis para contratar, né, esses serviços. Então, a grande inovação desse modelo é permitir a captação desses recursos junto à iniciativa privada e a aplicação desses recursos através desses acordos de cooperação, né, com os municípios, ou, no caso aqui do nosso protocolo de intenções, os consórcios intermunicipais paulistas, né. Como que funciona esse mecanismo, né? A Fundação Exult, ela publica um edital de chamamento público, né, isso com toda a transparência, né, além de divulgado no nosso site, jornais, né, com amplo alcance. Então, com toda a transparência possível, um chamamento para a captação de doações com encargo, né. As empresas privadas interessadas, então, elas assumem o compromisso dessa doação com a Exult. Esses recursos são aplicados na Fundação Exult, que se compromete, né, qual que é o nosso encargo? É o compromisso de aplicar esses recursos exclusivamente para trabalhos com os consórcios intermunicipais paulistas voltados à estruturação dos projetos no setor de resíduos sólidos, né? Buscando, depois a gente vai ver o passo a passo desse trabalho, né? A Secretaria, nessa parceria, ela tem toda a competência para priorizar os consórcios públicos, né, a serem atendidos, né, por essa parceria. Então, dessa forma, com essa visão, né, que o Valverde comentou, o Cassiano também, todo esse trabalho de estruturação e de saber quais os consórcios estão mais bem preparados, quais vão fazer, né, tem a possibilidade de melhor aproveitar os recursos. Isso é uma questão, claro, de momento, né? Então, à medida que os consórcios vão estabelecendo, vão se capacitando, vão evoluindo, eles vão se tornando aptos, né, a receber esses recursos, né? Claro que também depende de uma decisão, né, dos consórcios de seguir com a prestação de serviços no âmbito público ou de partir para uma parceria privada, né, de concessão e PPP. E a nossa intenção não é de forçar essa tomada de decisão, mas de atender aqueles que optem por estabelecer essa contratação privada, então de fazer isso da melhor forma possível, né? Uma vez estabelecidos, né, uma vez captados os recursos, estabelecidas as prioridades, a Fundação Exult vai então firmar os acordos de cooperação sem trocas financeiras com os consórcios, né, conforme a Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, e com base nesse acordo de cooperação, nós vamos apoiar a estruturação desses projetos, né? Né, qual que é o escopo desse trabalho, né? O primeiro passo é a estruturação ou revisão, né, do marco regulatório institucional, né? Tem um tema muito importante, que é a questão do estabelecimento da cobrança pelo serviço, né? Então, o Valdo está aqui hoje para nos contar um pouco da experiência lá de Barretos, né, de estabelecer a cobrança pelo serviço. Mas, além disso, nós temos a questão dos planos municipais, planos regionais, né, que precisam ser atualizados, precisam ser revistos. Temos a questão do estabelecimento do marco regulatório, definições aí de como que esses serviços são regulados ou vão ser regulados. Tudo isso é o primeiro passo, né, de institucionalização, né, toda a questão de planejamento, né, dessa iniciativa. Temos também, podemos apoiar, né, a estruturação ou revisão da governança, né, dentro dos consórcios, com o estabelecimento do conselho gestor, né, de concessões PPPs ou unidade de concessão PPP, a depender aí da escolha de cada consórcio, né. Uma vez feita essa lição de casa, aí sim entramos na estruturação dos projetos. São projetos complexos, projetos
que demoram, né? O Bruno vai falar um pouco a seguir aí da visão do mercado e vai falar dos tempos médios aí de estabelecimento dessas parcerias. Não é nada simples de se fazer, é um trabalho complexo, um trabalho longo, e que envolve uma modelagem técnica, uma modelagem econômico-financeira e uma modelagem jurídica, né? A fundação também pode apoiar, a depender também da escolha do consórcio, né, se ele quiser o nosso apoio para essas etapas, consulta e audiência pública, né, são etapas exigidas, né, para esse tipo de contrato, e também validação com o Tribunal de Contas, né, garantir que todas as necessidades desses projetos estejam atendidas, para aí sim, finalmente, partir para a licitação e a adjudicação do contrato com uma SPE. Colocando, então, essas etapas aqui numa visão gráfica, né, a ideia é trabalhar com associações, né, a Brelp aqui, representada pelo Carlos, é uma das associações parceiras nossas nessa iniciativa, né, que vai trabalhar para cotizar empresas, né, para fazerem esse aporte na fundação. Outros doadores também podem participar desse modelo, tá? Ele não está restrito às associações. É claro que essa atuação das empresas do setor, elas visam, né, uma dinamização do mercado, né, de criar mercado, né, fazer com que os projetos sejam estruturados e que as licitações aconteçam, e depois, claro, elas vão brigar, né, vão competir por essas licitações lá na frente. Então, o trabalho ele é absolutamente isento, né? Nós vamos ver a seguir na questão de governança desse processo, mas ele não é fechado, né? Então, outros doadores que tenham interesse, né, de desenvolver o setor, mesmo que não tenham interesse direto na licitação lá na frente, né, também podem contribuir e fazer esses aportes, né? A fundação, recebendo esses recursos e atendendo a priorização da CIMA, estabelece os acordos e trabalha na estruturação a 4 mãos com o consórcio, né? Isso é importante dizer, né? A estruturação, apesar de ser uma etapa longa, né, em média 1 ano para colocar de pé um projeto desse, na verdade ela é a primeira etapa de um casamento muito maior, né? Estamos falando de projetos aí de 20, 30, 35 anos de duração, e o consórcio precisa estar muito bem amparado e deter todo o conhecimento para fazer a gestão desses contratos por todo esse tempo, né? Então, é fundamental que esse trabalho seja feito a 4 mãos, com a Fundação Exult transferindo esse conhecimento para o consórcio, para que ele tenha todo o domínio do processo e possa, então, fazer uma boa gestão desse contrato. Seguindo, então, com consulta, audiência, validação do Tribunal de Contas, roadshow para atrair as empresas interessadas, o processo licitatório e a assinatura. Um ponto importante do modelo é que ele prevê o ressarcimento, né, dos recursos para a fundação, que se compromete a reaplicar os recursos, né, num segundo ciclo de estruturação nesse mesmo setor. Então, também, no ponto de vista das empresas, é um modelo bastante interessante, porque elas fazem um aporte inicial para fazer com que essa roda comece a girar, mas, depois disso, os próprios trabalhos vão retroalimentar a fundação, que se compromete a manter os recursos aplicados nesse mesmo setor, e, com isso, a nossa expectativa é de conseguir colocar de pé vários projetos nesse sentido, né, em vários ciclos, aproveitando o ressarcimento, né, de cada um dos projetos bem-sucedidos, né. Entrando um pouquinho aqui na questão da governança, né, como já falei, o edital é público, divulgado em jornal de grande circulação, né, o foco é atender consórcios intermunicipais paulistas, né, restrito ao setor de resíduos, né, então o dinheiro colocado aqui, ele não vai ser usado para trabalhos em água e esgoto, iluminação pública, nada disso, ele vai ser específico para uso em resíduos sólidos, para fomentar esse mercado, né, fomentar essas licitações. A Fundação Exult tem o direito de não aceitar a doação, né, de empresas que apareçam e que não se coadunem aí com os valores tutelados pela Fundação. Então, mais uma vez, a questão de compliance, né, muito forte na Fundação, então os doadores precisam passar por esse crivo, e os interessados, eles receberão um exemplar do nosso código de conduta e deverão manifestar concordância plena, né, com seus termos, e aqui a gente trata todas as questões
de compliance, né, de isenção, de neutralidade, né. É importante dizer que os doadores não terão qualquer ingerência sobre o teor dos estudos, né, nem na seleção dos consórcios ou dos consultores que serão contratados para fazer esse trabalho. Obviamente que eles vão ter a oportunidade de participar nas consultas públicas, audiências públicas, né, nos roadshows, né. Então, existem os momentos previstos para participação ampla de mercado na revisão desses estudos, na crítica a esses estudos, complementação, né. Então, isso vai ser dado, só que os doadores eles não vão ter uma ingerência direta sobre esses trabalhos, isso vai ser gerenciado pela Fundação Exult, né, com a participação da CIMA, a CIMA sempre priorizando as iniciativas e sendo aí a grande orquestradora de todo esse trabalho, né. Os recursos ficarão disponíveis em uma conta exclusiva, né, segregada, e com prestação de contas semestral, né, plena aí aos doadores e também, né, vamos ver a seguir, né, os consultores contratados, eles vão estar vedados de atuar ao lado de empresas no momento da licitação, então, a ideia é de manter toda essa isenção, né, não permitir aí acesso a informações privilegiadas, né, pelas empresas concorrentes da licitação, né, e como eu ia dizendo, a Exult se compromete a realizar as comunicações necessárias à Secretaria e também à Curadoria de Fundações do Ministério Público de São Paulo, que é quem audita, né, as atividades da Fundação em última instância, né, com relação à captação e destinação desses recursos, né. Bom, para completar aqui a minha fala, né, os próximos passos desse nosso protocolo de intenções, né, tem duas frentes paralelas, né, a primeira é de nós começarmos aí o contato com os consórcios intermunicipais, principalmente para entender a situação, né, de cada um deles, né, principalmente olhando, no primeiro momento, plano municipal ou regional, né, de saneamento básico ou plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né, qual é a situação, quais estão atualizados, quais precisam ser atualizados, qual que é o nível de detalhe, né, desses planos. Também uma visão sobre o marco regulatório, né, então é importante destacar essa necessidade de seguir a rigor, né, a questão de planejamento, né, regulação, a questão importante, né, para a sustentabilidade econômica do modelo, a questão, como que está a institucionalização da cobrança pelo serviço. Então, esse é um ponto crucial, acredito que o Carlos da Abrelp vai falar um pouquinho disso, e o Valdo, mais à frente, vai nos contar a experiência lá de Barretos, é um ponto fundamental aqui para garantir a sustentabilidade desses serviços, independente de se ele vai ser prestado pelo público ou pelo privado, a cobrança pelo serviço é necessária, faz parte aí das exigências do novo marco regulatório, né? Então, vamos ter um olhar especial para esses temas aqui num primeiro momento, né? Em paralelo com isso, né, as aproximações com a iniciativa privada, as associações, as empresas, para sensibilização, né, com relação a esse trabalho e para avançarmos aí na viabilização da captação, né. É importante dizer que todo esse trabalho para ser realizado, ele depende do aporte desses recursos privados, né. Se não tivermos sucesso na captação desses recursos, né, não vamos conseguir avançar. Então, é fundamental, né, o comprometimento aqui das empresas do setor, das associações, né, de acreditar no modelo, acreditar no trabalho da Fundação, em parceria com a Secretaria, né, toda a governança desse processo, para conseguirmos viabilizar essas captações e, a partir disso, conseguirmos, de fato, ter as ações aí mais fortes de colocar as equipes para trabalhar e para colocar de pé esses projetos, né. Então, agradeço, né, mais uma vez a confiança da Secretaria, né, ao secretário Marcos Penido, ao subsecretário Cassiano, ao Valverde pela confiança, estamos aqui à disposição, e agora eu passo a palavra, acredito que agora é a vez do Bruno falar um pouquinho para nos dar a visão aí de como que está o setor de resíduos, né, no país e também no estado de São Paulo. Bruno, passo a bola para você.
Obrigado, Thomas. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa iniciativa. Infelizmente, eu não consegui estar de prontidão aqui desde o começo, porque eu estou fora de São Paulo a trabalho, e até coloquei aqui 2 dispositivos em redundância, como as Forças Armadas recomendam, não é? A prontidão. Então, eu estou com áudio aqui no celular e a minha imagem no Wi-Fi do computador. Se algum falhar, me mobilizo para o outro. Queria dizer que as coisas desafiadoras tomam tempo. E é por isso, né, Cassiano, que essa construção tomou tempo. E é bom que tome tempo, a gente tem que respeitar o tempo, porque, do contrário, os edifícios caem. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho para mim que a Fundação Exult é a entidade sem fins lucrativos mais séria dedicada às PPPs e concessões. Ponto. E é por isso que eu sempre digo isso para quem está ao meu lado, eu digo isso agora no evento, que vai ficar gravado para sempre, porque essas coisas têm que ser ditas. De modo que a reunião que nós temos aqui com a Secretaria, não é do Estado de São Paulo, aqui representado nesse momento por Cassiano, por Valverde, é muito importante, porque eu, de fato, acredito que a gente está dando passos largos para uma ação bastante revolucionária. Como vocês sabem, a lei de PPPs é de dezembro de 2004, e a partir de 2016, 2015, 2017, esse Instituto das PPPs, somado ao Instituto mais antigo das concessões, se espalhou com muita intensidade pelos municípios brasileiros, de todos os portes. De janeiro de 17 a dezembro de 20, tivemos quase 1.500 novas iniciativas municipais de concessão e PPP. E qual é o drama? Essa expansão não veio acompanhada de qualidade. Dessas quase 1.500 iniciativas de concessões e PPPs municipais, aproximadamente 22% delas, até o momento, alcançou a fase de contrato iniciado. E a Radar PPP, da qual tenho orgulho de ser fundador, uma empresa que fará 8 anos agora em abril, ela colocou como meta não esperar janeiro de 25 para ver a mesma estatística. De modo que, em novembro de 2019, pegamos um avião, fomos até Brasília, fazer uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos e abrimos o acesso gratuito à nossa base de dados de quase 4.000 projetos. É uma plataforma online que é a melhor escola prática de concessões e PPPs para quem quiser estudar. Abrimos essa plataforma gratuitamente para gestores públicos de municípios vinculados à Frente Nacional de Prefeitos. Lançamos em janeiro de 21 um programa chamado Selo de Compromisso Municipal com Concessões e PPPs, que é uma imersão online de 60 dias, para que municípios façam um mínimo dever de casa, para que se lancem no ciclo de vida das PPPs e concessões com maior qualidade. É por isso que, em uma parceria com a Abrel e vários outros consultores muito talentosos, produzimos um guia sobre PPPs e concessões aplicado a resíduos sólidos, lançado, creio eu, há mais ou menos 1 ano atrás, para download gratuito, e também abrimos os dados do segmento de resíduos sólidos para acesso gratuito de gestores públicos. Quer dizer, estamos fazendo, e essa ação de hoje me parece muito coerente com tudo isso que eu narrei, estamos todos nós cada vez mais aproximando aliados do setor público, da iniciativa privada, para que a experiência brasileira com concessões e PPPs nos municípios até dezembro de 24 dê uma guinada de qualidade. E fizemos questão de começar isso com todos os parceiros aderentes a essa causa, como Fundação Exult, Abrel e tantos outros, FNP, já em 19, porque o ciclo de vida de uma PPP e concessão, com sorte, consome de 14 a 24 meses. Então, é uma jornada longa. Isso é natural. Se muitas vezes o setor público sofre para especificar uma licitação tradicional, para comprar remédio, comprar um projetor de PowerPoint, comprar computador,
comprar serviço de construção de uma obra simples. Imagina, portanto, para contratar investimentos e serviços por um prazo de 20, 25, 35 anos. Todo o esforço de conceber esse modelo de contrato para apoiar total ou parcialmente uma política pública é trazido a valor presente e consome, portanto, 12, 18, 20 meses. Não podemos mais nos esquivar desse desafio. De modo que eu acredito que essa nossa iniciativa aqui, que eu faço muito gosto de ter contribuído um pouco para que ela se materializasse, eu creio que ela tem o condão de evitar também, não só uma adicional postergação da universalização do manejo de resíduos sólidos para sei lá quando. Porque nós, né, temos o costume aqui no Brasil de ir postergando certos prazos para universalização de algumas políticas públicas. Essa iniciativa não tem só o condão de evitar isso. Ela tem o condão de fazer algo que me parece muito necessário, que é o quê? Que é respeitar o que o Congresso Nacional disse e criar casos retumbantes, impecáveis do ponto de vista técnicos, em plena aliança entre uma decisão política nacional, uma decisão política local, uma decisão política intermunicipal, que é o nosso foco, para que, de fato, essa geração não deixe para gerações futuras a universalização dos resíduos sólidos. Essa geração tem que pagar a conta, não é? E o Congresso Nacional falou, a segurança jurídica está posta, há uma infinidade de materiais produzidos pela Brelp, por outras entidades privadas, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre como aplicar o novo marco do ponto de vista de como estabelecer uma tarifa, uma taxa, base de cálculo, de modo que eu acho que essa plataforma, chamando aqui de plataforma, não é essa aliança de entidades públicas e privadas, tem uma responsabilidade que transcende só o Estado de São Paulo, a respeito de que esse é o nosso foco. Eu queria dizer, para encerrar minha fala, alguns elementos aqui. No nosso banco de dados, já temos 418 iniciativas de concessões e PPPs em resíduos sólidos. Dessas, foto do hoje, apenas 62 iniciativas alcançaram a fase de contrato iniciado. Temos 138 iniciativas paralisadas, que podem ou não voltar para a carteira ativa, 52 iniciativas canceladas. E dos 62 contratos assinados, só um é em consórcio público. Temos, portanto, que entender que já há uma vasta gama de experiências positivas, experiências que geraram lições para que não repetamos, não é, os erros do passado. E não podemos ignorar que temos poucas iniciativas de contratos assinados em consórcios. Isso não reduz nossa motivação, porque esse caminho é inescapável. Desses 418 projetos, 82 são no estado de São Paulo, de modo que, sendo aqui generoso com a matemática, são praticamente 25%, não é, da experiência nacional concentra-se no território em resíduos sólidos de PPPs e concessões, concentra-se no estado de São Paulo. Então já há aqui uma gama também de aprendizados, de interações com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com sociedade, com academia, que faz com que esse território potencialmente seja muito fértil para que possa ampliar a penetração de PPPs e concessões rumo à universalização adequada, não é, do manejo de resíduos sólidos. Do ponto de vista de novos projetos, desde agosto de 2020, já temos 129 novos projetos que foram priorizados fundamentalmente por municípios, 109 municípios e 14 consórcios públicos, e desses 129 projetos priorizados desde a aprovação do novo marco do saneamento básico, 15 são no estado de São Paulo. Em Assis, onde temos, não é, o CIVAP, o consórcio público CIVAP, em Boituva, em Franca, em Garça, no Guarujá, em Jandira, em Mococa, em Monte Azul Paulista, Osasco, Pindamonhangaba, Rio Claro, Batuba, de modo que
vários municípios paulistas já se atentaram para a necessidade de mobilização pós-aprovação do novo marco. Para, de fato, encerrar e passar a palavra aqui, salvo engano, ao Carlos Silva, filho da Abreu, eu queria dizer o seguinte, Thomas, se me permite. Eu acho que nós estamos instaurando aqui, e isso me parece algo bom, Valverde, quero também, sinto-se à vontade para divergir, não é? Eu acho que estamos num ambiente, sempre tem que ser assim, de ampla honestidade intelectual. Os consórcios públicos vão competir pela atenção da Fundação Exut. Porque, tudo constante, os recursos sempre serão escassos. Então, os consórcios públicos que sinalizarem maior liderança política, maior compromisso em realizar os deveres de casa, de planejamento, que fizerem o esforço de equalizar suas bases de cálculos, de tarifas ou taxas, para que haja, se é que isso é necessário tecnicamente, não é minha área, ter alguma justiça distributiva do ponto de vista tarifária na população do território, o que quer que seja. Tem um grande dever de casa a ser feito. Aqueles que fizerem esse dever de casa com mais gosto e intensidade terão, provavelmente, maior atenção dessa plataforma que a Fundação Exut está lançando com o Estado de São Paulo. E digo mais, os próprios municípios e consórcios públicos devem contribuir, sim, com o esforço de captação de recursos. Quem está no território conhece empresas conectadas a uma agenda de sustentabilidade, conhece empresas que talvez 10 anos atrás eram poluidoras e que têm seu dever de casa também para contribuir com o meio ambiente. Então, sem dúvida, e passo a palavra aqui para o Carlos, que a Abrelp e as empresas interessadas em que o mercado de concessões e PPPs, respeitando a qualidade do dinheiro que vem do pagador de tributos, do pagador de tarifas, que esse mercado ocorra, se materialize, lógico que essas empresas têm uma responsabilidade em avaliar a plataforma e contribuir com doações. Mas eu queria também dizer que, do meu ponto de vista, prefeitos, prefeitas e as empresas dos territórios impactados, independentemente de terem, provavelmente não terão, não é? Interesse direto nas futuras concorrências de PPP e concessão, que as empresas dos territórios impactados também devem ser mobilizadas para que contribuam, para que o território seja visto como um território que resolveu a universalização do manejo de resíduos sólidos via concessão e PPP. Espero que um dia a gente esteja muito em breve anunciando outras coisas presencialmente. Aqui onde eu estou, em Nova Petrópolis, já não é necessário usar máscara em ambientes fechados, então eu acho que a gente ruma para poder fazer novos anúncios presencialmente em breve. E agradeço demais a confiança e a possibilidade de estar perto desse projeto, viu? Fico acompanhando aqui. Carlos. Bom dia a todos, muito obrigado, Bruno, e a todos os amigos aqui presentes. É um grande prazer para mim poder estar nessa manhã junto a tamanhas autoridades no tema, representando o setor de resíduos sólidos, representando o setor privado de resíduos sólidos, para participar de um lançamento que já nasce com tamanha envergadura. Colocando um pouco mais do que o Bruno trouxe na fala dele, é um projeto, Bruno, que eu vejo aí até da parte da Fundação Exut e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, bastante audacioso. A hora que a gente traz, como o Thomas apresentou, aí o potencial desse projeto e comparamos com os dados reais atualmente disponíveis, em que aquele panorama que traçamos no ano passado para a publicação que fizemos em conjunto, em que foi identificado que apenas um contrato de concessão no Brasil inteiro foi firmado por um consórcio público,
nos mostra, ao mesmo tempo, o potencial e o desafio que nós temos. Então, essa ambição que aí foi muito expressada, e eu quero agradecer as gentis palavras do secretário Marcos Penido e dos meus caros amigos, subsecretário Cassiano e José Valverde, que mostra que justamente hoje nós estamos aqui em um lançamento em que o grande potencial, eu acho que é esse justamente o potencial de virada de página, em que a lição de casa de preparação do terreno foi exemplarmente desenvolvida pelo Comitê de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Nós temos o setor privado, que então aqui eu tenho a satisfação de representar, ávido por estabelecer esses tipos de parceria e contrato de longo prazo, e temos a plataforma da Fundação Exult, com todo o apoio de dados e conhecimento da Radar PPP para fazer essa ligação, para estabelecer essa ponte. Bruno, mas um dado que você trouxe já me deixa muito feliz, porque mostra que aquele panorama que nós traçamos no ano passado, em que identificamos 50 contratos de concessão ou PPP no setor de resíduos, já aumentou em cerca de 20%, pouco mais de 20%. Então, e um ano depois, já temos 62 contratos, como você disse. Quero crer que muito em função dos esforços que todos nós aqui temos feito para justamente poder sensibilizar, conscientizar e capacitar para essa agenda. Então, nesse sentido, eu vou pedir aqui também a permissão e compartilhar a minha tela, porque eu quero trazer alguns dados, e eu gosto sempre de, quando trazer dados, mostrar os dados, e do que nós estamos falando quando adentramos este novo momento na questão de gestão de resíduos sólidos no âmbito do novo marco do saneamento básico. Precisamos lembrar que o marco do saneamento básico é a Lei Federal 11.445 de 2007, que foi atualizada pela Lei 14.026 de 2020. E no âmbito dessa nova redação, a legislação considera como serviços públicos especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final de uma série de serviços. Então, quando nós estamos falando da prestação desses serviços, da contratação desses serviços, nós precisamos estar atento ao rol de atividades que está previsto na lei e a quais resíduos estão abrangidos na lei. Muita gente fala, não, mas Carlos, como a lei fala limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, são só os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana. Mas o próprio marco do saneamento abre para a inclusão de outros resíduos em quantidade e qualidade similar aos domiciliares, que tenham sido considerados como resíduo sólido urbano por decisão do titular, por decisão do município. Então, por exemplo, se o município, através de um ato próprio, considerar que os resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços são entendidos como resíduos sólidos urbanos, pode estar no bojo desse novo modelo de prestação. Os resíduos de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, que a gente sabe que acaba vindo bastante coisa para a gestão municipal, dos serviços de transportes. Então, precisamos de uma decisão do titular considerando esses volumes, essas classes de resíduos em quantidade e qualidade similar aos domésticos, que justamente entra no bojo desse processo. E de quanto nós estamos falando, só para ter uma ideia, a grosso modo, no Brasil, nós temos uma geração, de acordo com os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2021, que é a edição mais recente do Panorama, nós tivemos uma geração de
82.477.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos em um ano, o que reflete um aumento em relação ao ano anterior, muito por conta aí do fenômeno da pandemia, em que os centros de geração de resíduos foram transferidos dos locais de trabalho, dos comércios, das escolas e universidades para dentro das residências das pessoas. Então, ocorre que temos um volume maior de resíduos sólidos que acaba sendo disponibilizado, descartado para gestão pelos serviços de limpeza urbana. E temos um gargalo enorme, que é o desafio da destinação final de todos esses resíduos. Pela primeira vez, desde que o panorama é publicado, começando em 2003, nós observamos que mais de 60% dos resíduos coletados tiveram destinação adequada no Brasil. Mas ainda temos 40%, ou pouco mais de 30 milhões de toneladas por ano, que carecem de uma destinação adequada, que carecem de um processo justamente de encaminhamento para unidades adequadas. Então, aqui já demonstra a grande necessidade, vou dizer, a necessidade urgente de serviços logísticos, de infraestrutura e de sistemas integrados para dar conta desse volume total de resíduos sólidos. Se formos comparar os indicadores globais de países que estão na mesma, vamos dizer assim, com o mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, que tem a mesma faixa de PIB do Brasil, nós observamos que, em termos de coleta, o nosso indicador está até superior a essa média internacional. Em termos de destinação adequada, enquanto o recorte global indica que esses países têm 70% de destinação adequada, nós ainda estamos na casa dos 60%. E aí, em termos de valorização de resíduos, enquanto esses países têm um indicador de 16%, o nosso está na casa dos 4%. Ou seja, ao mesmo tempo, nós temos aí um grande potencial para avançar, mas para explorar este potencial, já que estamos falando de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nós precisamos fomentar, estruturar, estimular soluções com segurança jurídica, com viabilidade técnica e econômico-financeira para justamente trazer esses investimentos necessários. E uma tarefa não menos árdua é conseguir alocar os recursos necessários para custear todo esse processo de mudança. Colocar um caminhão de coleta de lixo na rua diariamente, com um motorista, 2 ou 3 auxiliares, custa dinheiro diariamente. Varrer as ruas tem um custo, fazer poda de árvores tem um custo. E hoje, os municípios conseguem aplicar, numa média nacional, pouco mais de R$10 por habitante por mês para cobrir todos esses serviços de limpeza urbana. Algo em torno de 35 centavos por dia nos fornece serviço de coleta porta a porta, varrição de via, desobstrução de boca de lobo, desassoreamento de córregos, enfim, todos aqueles serviços que o município considera como limpeza urbana. E agora nós temos um novo marco do saneamento que nos dá a base para resolver este déficit que nós temos atualmente. Primeira base que eu quero destacar do marco do saneamento é justamente o indicativo do artigo 10, que traz a disposição dizendo que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ou seja, incluído a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por entidade que não integre a administração do titular, depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação nos termos do artigo 175. Então, nós temos um indicativo muito claro e muito firme do legislador federal para que os novos modelos de contratação dos serviços públicos de saneamento básico rumem para as concessões
e aí as PPPs são uma modalidade especial de concessão. Então, nós, operadores de parte desses serviços de saneamento básico e os titulares, precisamos estar atentos que este é o novo indicativo, é o novo norte trazido por uma legislação federal. Além disso, no artigo seguinte, a lei indica quais são as condições de validade dos contratos, ou seja, quais são os requisitos sem os quais qualquer contrato desse setor é considerado inválido. E um contrato considerado inválido tem aí justamente repercussões negativas para todos os envolvidos. E esta invalidade dos contratos já pode ser constatada, declarada e, portanto, todo o processo suspenso no momento da publicação do edital, porque o edital tem que trazer uma minuta de contrato. Ora, se este edital para a contratação de serviços não contemplar esses requisitos do artigo 11 da lei, esta minuta não poderá gerar um contrato válido, portanto, todo este processo não poderá seguir. E as condições são a existência do plano de saneamento básico, ou, no caso dos resíduos sólidos, do plano específico de gestão de resíduos, a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira desses serviços que estão sendo contratados, a existência de normas de regulação, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização, e nesse aspecto a lei detalha quem pode ser esta entidade de regulação, dizendo que deve ser uma entidade de natureza autárquica, com autonomia administrativa, técnica e econômica. Então, não é mais qualquer departamento ou secretaria que pode ser a entidade de regulação. Também condição de validade a realização prévia de audiência e consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, em qualquer caso, e a existência de metas e cronogramas de universalização do serviço de saneamento básico. E aqui eu volto a um ponto da fala inicial. Quantos municípios ou quantos consórcios estão preparados, têm recursos humanos, têm competência técnica para desenvolver todos esses elementos e instrumentos que são condição de validade dos contratos? E é um ponto caríssimo dessa nova lei, que é justamente a obrigação de se garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços por meio de remuneração com cobrança dos usuários. Não é mais uma opção, não é mais condicional. É obrigatório que a sustentabilidade econômico-financeira do serviço de saneamento básico venha, se origine a partir de instrumentos de remuneração com cobrança dos usuários, na forma de taxa, tarifa e outros preços públicos, à escolha do titular. Que se não o fizer ou se não o tiver feito até o prazo previsto na lei, que foi julho de 2021, no caso aí das espécies possíveis, mas com a possibilidade de, em sendo um regime tarifário, ser entendido de que esse instrumento poderia ser proposto até dezembro de 2021, configura-se renúncia de receita e estará sujeito à aplicação das penalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem estará sujeito? O titular. A lei não fala que é o prefeito, a lei fala que é o titular, e o titular é município. E município envolve tanto o poder executivo como o poder legislativo. Aquele que agir com omissão na sua atribuição, no cumprimento de uma obrigação legal, responderá diretamente pelas penalidades previstas nesse artigo. Aqui eu quero só destacar, como a gente tem ouvido muito ao longo desses debates, mas a lei obriga um novo imposto, a lei vai aumentar a carga tributária. Não é nada disso. Não são medidas que configuram aumento de carga tributária, muito pelo contrário.
o que o artigo 29, combinado com o artigo 35 da Lei do Saneamento nos permite, é até uma redução da carga tributária. Porque a lei fala em instrumento de remuneração com cobrança dos usuários por um serviço essencial de utilidade pública efetivamente prestado. Então, é remuneração por serviço prestado, como pagamos por serviço de abastecimento de água, como pagamos a conta do telefone celular, como pagamos a TV a cabo, a internet, temos que pagar pelo serviço de limpeza urbana. E, neste caso, em havendo a instituição do instrumento de remuneração, como o poder público deixará de arcar com estes custos a partir dos cofres públicos, ele pode até trazer uma redução na carga tributária, seja com um desconto no IPTU, seja com alguma outra medida de alívio tributário para o seu contribuinte. É isso que a lei indica, é isso que nós precisamos cumprir. E qual é o caminho? Qual é o caminho que precisamos seguir? É o caminho da PNRS. O Valverde disse na sua fala de abertura, nós estamos aqui para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que antecede a Política Nacional, na prática. E o que a Política Nacional diz? Que nós precisamos diferenciar resíduo e rejeito, que nós precisamos adequar a destinação de todos esses materiais, que nós precisamos encaminhar esses resíduos sólidos através de um processo de prioridade de ações com recuperação, com reciclagem, com tratamento e, enfim, fazer um sistema efetivamente circular. Eu quero só finalizar dizendo que esta é uma oportunidade única para fazermos a coisa certa. Nós temos um arcabouço legal robusto, nós temos normas bastante aprimoradas, bastante modernas, que nos dão a base para superar o déficit, superar a situação atual e avançar rumo a melhores práticas. E eu tenho certeza que esta plataforma que está sendo lançada hoje vai ser um importante instrumento para que a gente possa alcançar essas metas tão desejadas e tão necessárias para a proteção do meio ambiente, para a saúde pública e para a qualidade de vida da população. Muito obrigado. Muito bem. Thomas. Ok. Eu acho que chegou a minha vez. Eu queria cumprimentar o Delfim, Thomas, o secretário, na presença dos seus colaboradores, o Carlos, que há tempos eu não via e não falava pessoalmente, o Bruno. E nós já vimos que o marco regulatório robusto, estabelecendo condições adequadas, está posto. E aí, confirmado pelo STF há poucos meses. Portanto, não há mais o que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade ou qualquer outra subterfúgio para que não se cumpra a lição de casa. Nós aqui em Barretos, somos uma cidade de 125 mil habitantes, conhecida no Brasil todo pela festa do peão. E o que acontece? Quando eu fui convidado para assumir a superintendência do Serviço de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos do município, através do SAEB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que nós pretendemos transformar em Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Ambiental, Serviços Ambientais, brevemente, com a incorporação de, no futuro, mais um outro serviço, depois que estruturarmos as 3 vertentes que já operamos, também com o manejo de águas pluviais. Mas, muito bem, este ano nós tivemos eventos extremos, não como Petrópolis, mas chegamos a ter agora, no último, finalizando, como diz a música do nosso amigo, do grande compositor, cantado pela Elis Regina,
as águas de março, finalizando o verão, tivemos 227 milímetros num bairro da cidade em menos de 30 minutos. No dia 6 de janeiro, tivemos algo em torno de 180 milímetros, quase que em 6 bairros da cidade. Ou seja, passamos por um caos aí, e para finalizar o mês de março, né, as águas de março, terminando o verão. Mas a nossa experiência no dia de hoje é trazer a vocês como foi implementar uma lei municipal dentro do prazo regulamentar, nos estertores de julho de 2021, assim como dizia o artigo 35 e o 29 da 11445, com as alterações trazidas pela 14026, implementar uma legislação municipal que regulamentasse a prestação de serviços e a cobrança dos serviços de água e esgoto. Quando nós propusemos para a nossa prefeita um texto de lei e disse a ela o seguinte, falei, prefeita Paula, existem 2 formas. Você pode trazer isso por um decreto, porque é um ato do executivo, ou, se assim não o quiser, estabelecer uma lei. Ela preferiu que estabelecêssemos uma lei. Politicamente, foi um risco muito grande. Nós tivemos, aqui na nossa região, em 94 cidades, tentativas semelhantes que não passaram pela Câmara. Por quê? O populismo de que está aumentando, aquilo que o Carlos acabou de falar, não está aumentando a carga tributária, ou já está recebendo no IPTU, ou isso, aquilo outro, desculpas são as mais variadas. E, para isso, nós fomos verificar, através de uma pesquisa. Eu, trimestralmente, realizo pesquisas para saber a satisfação dos meus usuários, levanto os problemas com que os usuários estão se deparando naquele momento, e uma das pesquisas, e um dos itens da pesquisa é perguntar se você sabia que a instituição da tarifa do lixo e a taxa de limpeza pública é uma obrigação federal, estabelecida por lei federal. Você sabia disso? A imensa maioria disse não. Ou seja, olha o vermelhão aí. Não sabia. O que significa dizer? Que nós somos maus comunicadores. Nós, prestadores de serviço, gestores do negócio, somos maus comunicadores. Porque o erro é nosso em não dizer e propalar, porque o artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil, que hoje é a introdução da Lei Civil, diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei por não conhecer a lei. Ponto e basta. Isso foi escrito pela primeira vez em 1941 pelo Dr. Nelson Hungria e revisado agora há pouco tempo pelo Anastasia, que revisou e trouxe atualização à Lei de Introdução do Código Civil. Ou seja, nós comunicamos mal. A população não sabe, mas ela tem o dever de cumprir a lei, mesmo não conhecendo a lei. Portanto, ao chegar nesse ponto, optou-se por encaminhar um projeto de lei à Câmara para que nós instituíssemos a cobrança pelos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos, manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza pública. E, com isto, começou-se, então, as discussões. Carlos, eu vou te dar um número. O nosso custo mensal para a operação do sistema de coletas de resíduos sólidos e limpeza urbana está em torno de R$ 11,00 por habitante, mês. Agora, o que acontece? Quando eu cheguei ao SAI, nós tínhamos uma dívida que a administração anterior não repassava os custos, porque eles passam normalmente para o SAI dizendo: o SAI é rico, ele tem dinheiro e ele enfia o lixo aqui, mas não traz o recurso. E quando eu recebi, no dia 1º de janeiro de 2021, o SAI, eu tinha um déficit de 32 milhões, sendo que só com o lixo, algo em torno de 14 milhões e 800. O meu
meu negócio estava quebrado. Conseguimos fazer a adequação em 1 ano e o governo atual, da prefeita Paula, bancou desde o primeiro dia, repassando religiosamente todos os custos da operação. Apanhamos que nem gato malhado. Então, tudo era culpa do SAI. Porque se a grama está crescendo no meio-fio, a culpa é do SAI. Se o lixo foi derrubado na rua, a culpa é do SAI. Mas os contratos existentes eram extremamente ruins. Eu tenho 90 mil quilômetros por ano, 98 mil quilômetros ano de varrição. E hoje o meu contrato não paga 58 mil. Ou seja, eu preciso ter, no mínimo, 6 caminhões coletores na cidade, onde o quadrilátero central nós fazemos coleta diária e no restante nós fazemos 3 vezes por semana, e eu só tenho 5. Nós não temos áreas especializadas para grandes geradores. Aqui, bem do lado do meu escritório, aqui eu tenho um supermercado que gera 2.000 quilos de lixo por dia, de resíduo sólido úmido. Ou seja, estas questões todas haviam que ser analisadas, olhadas e operadas. As pessoas que estavam aqui antes de nós não davam notícia, não sabiam, é aquela história. Um finge que faz, outro finge que paga, ninguém faz nada e a cidade continua. Nós tínhamos um lixão a céu aberto que sobrou para o Degas aqui encerrar e fazer adequadamente. Hoje nós temos um aterro sanitário licenciado, bonitinho. Ou seja, faltava coragem e faltava técnica. Estabelecemos, então, o quê? A coragem política para mandar uma legislação para a Câmara. Uma lei simples, mas que está perfeitamente adequada ao novo marco regulatório, aonde se preza a sustentabilidade econômica e financeira. Bom, politicamente, cobrar o que precisava ser cobrado de cada um dos seus habitantes da cidade, segundo a análise política, suicídio. Mas espera aí, então vamos olhar para isso. Então nós vamos instituir a tarifa do lixo, cobrar junto com a conta de água, correto? A partir do momento em que nós comunicarmos isso à população, nós criamos, a lei passou em 29 de julho do ano passado, dentro do prazo regulamentar, faltando um dia, mas tudo bem, está dentro do prazo. Estabelecemos um critério seguinte. Neste caso, a regulamentação na ANA, a resolução número 1, que virou agora 79, estabelecia as mínimas condições para se fazer ou dimensionar a tarifa. Durante 6 meses, antes da gente propor a legislação, nós fizemos um estudo para verificar a quantidade de geração por domicílio. Fizemos praticamente um censo, visitamos 55 mil domicílios da cidade, aonde nós censeamos todos os sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos, que cada um desses domicílios gerava, para entender como é que funcionava. E chegamos à seguinte conclusão. Nós temos domicílio que gera em torno de 4,5 quilos mês por metro cúbico de água, até 6,5. Então, começamos a ter números para nos balizar. Quando você verifica na cidade como um todo, aquele número que todo mundo diz, 1,3 quilos de lixo por habitante, bateu, está ótimo. Então, começamos a balizar. Com isso, estabelecemos categorias de usuários. Os usuários residenciais e fizemos uma correlação da própria lei, estabelece que nós podemos ter correlação ou com o volume de água consumido ou com o tamanho da residência. Nós fizemos os dois para fazer a verificação. Com isso, estabelecemos uma matriz tarifária, onde vocês dividem em categorias: residencial social, residencial padrão A, B, C, D e E, conforme o tamanho, correto?
pública, comercial e industrial. E, a partir daí, fizemos os correlacionamentos e estabelecemos a média por categoria de usuário de consumo de água correlacionado com o consumo de lixo. Então, pela média, nós temos o consumo médio por categoria mês, tá? De lixo. A partir daí, estabelecemos o quê? A frequência, uma fórmula. O engenheiro gosta muito de fórmula paramétrica. Estabelecemos o quê? Questão: frequência, distância, tempo de coleta. Chegamos a um fator K. Na questão da varrição, nós medimos os 900 quilômetros de rede que nós temos aqui. Portanto, nós temos 1.800 quilômetros de guias para varrer. E mais as praças públicas e os outros equipamentos que nós damos assistência e cuidamos. Com isso, chegamos a uma testada média por imóvel da ordem de 13 metros. Ou seja, como é pela média, 55 mil residências, 13 metros por residência, vezes um fator K, que é a frequência, o tempo de varrição, o que nós levamos, o que separamos e vai para o aterro, chegamos a um valor do serviço do SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana. Ou seja, praças públicas, equipamentos urbanos, guias e sarjetas de avenidas são proporcionalmente divididas por todos os imóveis da cidade. E aí a função é do quê? Qual é o tamanho médio da testada no imóvel? Então, o pequeno paga X, o grande paga Y e está identificado. Com isso, nós temos as duas tarifas. Uma taxa e uma tarifa. Porque o lixo, o resíduo sólido, ele é estritamente típico de uma tarifa. Agora, a limpeza urbana é uma taxa, porque é um serviço que, se o usuário usar ou não, você faz. Então, varrer a frente da sua casa é uma taxa. Porque, queira ou não queira, vou ter que varrer lá. Agora, colocar o lixo no portão da sua casa para nós coletarmos é uma liberalidade sua. Hoje eu quero colocar, amanhã eu não quero. Então, é tipicamente uma tarifa. Com isso, estabelecemos uma taxa de SLU e uma tarifa de RSU. Traduzindo em miúdos tudo isso, um cidadão que mora numa casa ou num apartamento de 50 metros quadrados tem uma renda até 2 salários mínimos, vai pagar R$ 7,50 pela prestação dos 2 serviços, cobrados juntamente com a sua conta de água. E uma indústria que gera mais de 400 quilos, este é um grande gerador. Até 400 quilos ele vai pagar a tarifa mais a taxa de varrição e limpeza, e o excedente disto será pago pelo gerador, aonde nós temos um caminhão de coleta que identificamos 1.200 grandes geradores na cidade, que nós coletamos independentemente do outro sistema. Bom, até chegar aí, foi lindo, maravilhoso. A técnica está perfeita. Agora vamos votar. Apanhamos, mas conseguimos votar por maioria. Nossa Câmara com 17 vereadores, 4 da oposição e 12 da situação, mais o presidente. O que acontece? Tivemos os 12 votos necessários. E fomos a única de toda a nossa região e de que onde eu tenho conversado que bancou isso. Custou caro, custou, mas custou atividade política, custou atividade de governo e uma forte gestão da nossa prefeita, no sentido de que, não, nós vamos fazer. Bom, mas com isso você vai recuperar todos os custos, como diz o artigo 29, a sustentabilidade econômica e financeira? Não. Nós prevemos uma inadimplência da ordem de 30% a 40% mês,
E mais, o defensor público da cidade entrou com uma ação pedindo que eu separasse o código de barra de pagamento da água, que eu não podia cortar a água do cidadão por ele não ter pago a tarifa. Bom, estamos em discussão, está lá no TJ, deve sair a decisão proximamente. Ou seja, estamos enfrentando de peito, conscientes e sabendo que nós temos que mudar um paradigma. O paradigma é o seguinte: ninguém gosta de pagar pelo serviço. Por isso que nós estamos nessa situação. Ou seja, ou nós enfrentamos, tomamos atitudes técnicas e politicamente corretas para atender a legislação federal, atender o marco legal estabelecido, ou nós vamos continuar nessa procrastinação que vem até hoje. Não dá mais. É doído para o político? É. Mas o bom político pode doer no momento. Mas no próximo ano, ninguém mais lembra disso. Nós aqui, como gestores, estamos sofrendo horrores. As mídias sociais, a imprensa, todo mundo batendo diuturnamente. Lembra aquela história? Joga M na Geni. Então, joga M no SAI. É dessa forma. Mas vamos enfrentar e estamos enfrentando. Para vocês terem uma ideia, este é o primeiro mês que todas as minhas tarifas estão sendo cobradas, os meus boletos todos na casa dos meus usuários, e nós estamos esperando encerrar o mês para saber o tamanho da inadimplência. Mas o que acontece? O nosso governo está bancando. Nós vamos cobrar do usuário, a nossa tarifa, ela cobre todo o nosso negócio? Não. Ela vai cobrir algo em torno de 60%, já considerando a inadimplência, do custo operacional anual. Os outros 40%, o governo ainda vai bancar. À medida que nós avançarmos no processo de conscientização dos nossos clientes e avançarmos no processo de que, da mesma forma que a água, o lixo e a varrição, o serviço de limpeza urbana, é imprescindível e mais, é compulsório o seu pagamento, as pessoas vão começar a mudar de hábito. Isto também vale a educação ambiental. E por falar em educação ambiental, para encerrar o nosso processo, nós estabelecemos o quê? Um processo de educação das crianças através do projeto Superconscientes, onde nós temos 3 personagens em quadrinho, o Hidroman, a Maia e o Papelito, cada um sendo o Hidroman um menino super consciente com relações à preservação ambiental, a Maia, uma menina cadeirante, extremamente ligada em processos tecnológicos, e o Papelito, que ganhou vida. Por quê? Porque era um bonequinho de papelão que, por um passo de mágica, foi alçado à vida. E eles formam o superconsciente. À medida que nós vamos introduzindo, junto às nossas crianças do primeiro grau, desde a base, ontem, dia da água, nós estávamos visitando as escolas, levando a turma dos superconscientes para as atividades de ensino ambiental nas escolas e comemorando o dia da água. Então, à medida que as histórias vão sendo desenvolvidas, nós vamos incutindo nos pequenos os nossos futuros agentes ambientais. E dentro deste programa também estamos fazendo o quê? Nasce, a cada medida que nós avançamos ao contar a história à criança, nasce um novo personagem. Então, nasceu o Celito, que é o catador de lixo, que representam todos os nossos catadores, e ele se transforma num super-herói na vertente dos resíduos sólidos. E nós temos a nossa vilã, a Lalinha Prado. Por quê? É uma socialite que joga lixo em qualquer lugar. Então, nós estamos brincando com o inconsciente coletivo. Dentro do projeto Superconsciente, nós estamos plantando água, ou seja, reflorestando todas as matas ciliares e protegendo os nossos córregos, juntamente com os nossos super-heróis, nós estamos plantando água.
Quem faz isso? As crianças da escola. Então, nós começamos a fazer o quê? A usar os pequenos para conscientizar os grandes. Temos um trabalho longo pela frente. Temos sustentabilidade econômico-financeira no sistema? Sim. Mal e porcamente conseguimos isso. Não da forma com que a técnica, a boa técnica manda, mas da forma com que a política nos permite. Mas enfrentamos com técnica, enfrentamos de frente, sem subterfúgio, o novo marco regulatório. Não dá para pular as etapas. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Valdo. Muito legal essa experiência de Barretos, principalmente essa parte final aí da educação. Poxa, muito interessante. Depois vamos compartilhar mais sobre isso. Eu vou conduzir aqui, apareceram algumas perguntas aqui durante a apresentação, então temos 10 minutos aqui para cobrir um pouquinho, né, da participação do público. Então, primeiro, agradecer a todos aí pela participação. Né, uma primeira pergunta que apareceu do Leandro Vaz Pereira, né, a Fundação só faz projetos em São Paulo ou também atua em outros estados? Né, e também tem um complemento depois, atuam em todas as áreas ou especificamente em resíduos? Né? Então, eu vou dividir aqui a resposta em duas partes. A primeira é o seguinte: não, a Fundação Exult atua em todo o Brasil, tá, a nível federal, estadual e municipal, também com uma atuação bastante abrangente. Temos a experiência de atuação em saneamento, iluminação pública, saúde, né, mobilidade, então tem uma atuação bastante ampla também. Agora, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é, para este protocolo de intenções firmado com a Secretaria, aí nós estamos restritos a, né, todo o processo de captação e todo o trabalho restrito ao Estado de São Paulo, atender os consórcios intermunicipais paulistas, e restrito ao setor de resíduos. Né? Então, para quem quiser, né, saber da atuação da Exult em outras áreas, tudo mais, podemos falar, mas para esse assunto específico do tema de hoje, estamos restritos ao Estado de São Paulo e restritos ao setor de resíduos. Toda essa iniciativa com a Secretaria tem, né, esse foco. Né? Uma pergunta que apareceu aqui para o Bruno, né, vou deixar 2 minutos aqui para o Bruno fazer uma propaganda aí do Radar de Projetos, Bruno. A Camila Pedron perguntou o nome da plataforma de PPPs aí que a Radar oferece. Obrigado, Thomas. Eu coloquei no link para todos o atalho para conhecer essa plataforma, e coloquei o link também reforçando que ela é gratuita para municípios vinculados à Frente Nacional de Prefeitos. Então, se algum dos municípios aqui presentes for associado à FNP, coloquei o link específico para solicitação de login gratuito para a FNP, não é? Para aqueles vinculados à FNP, e dizer também que os municípios participantes do nosso programa de imersão em PPPs e concessões, chamado Selo de Compromisso Municipal com Concessões e PPPs, também oferece para até 10 gestores públicos dos municípios inscritos o acesso gratuito à plataforma. Então, todos os links estão aí, e coloquei também o link, que eu gosto muito desse produto, do Guia da Abrelp sobre PPPs e concessões pós-novo marco. Obrigado, Thomas. 2 perguntas aqui, Valdo, para você. A primeira do Gilberto, né? Qual é o número da lei da taxa do lixo de Barretos? Tá? E já emendando aqui a segunda do Luiz Ramos, né? Qual será o índice de reajuste anual dessa taxa, considerando que foi utilizado vários fatores para compor a taxa? Então, Valdo, 2 minutinhos aí para você falar o número da taxa e simplificar aí o processo de reajuste da taxa. Imagino que tenha todo um cálculo paramétrico aí, mas, né, para a gente não aprofundar tanto. A lei é a lei 60, a lei número 6086, de 29 de julho de 2021, e o que acontece? Tem uma outra questão, que é o seguinte: existem 2 inconstitucionalidades nesta lei, mas não vamos falar disso agora.
tá? O cálculo do reajuste, nós estabelecemos o que acontece. Existe uma fórmula paramétrica para isso, existe um processo de regulação, conforme está escrito na 14021, tá? E na inércia do regulador ou do poder público, aplica-se o IPCA. Agora, toda vez foi colocado na lei, em vários artigos, que a Câmara teria que aprovar o reajuste. Está errado, é inconstitucional. Isso é liberalidade de quem? Do titular, através do seu regulador. Mas tudo bem, não vamos discutir isso é coisa para a gente... É aquela história. Vamos seguindo o bonde, na medida certa a gente vai fazendo e fica tudo certo. Tá? Por quê? O reajuste via IPCA não atende os nossos custos. Só para você ter uma ideia. Para ninguém falar nada, se você olhar o custo de operação de um veículo, o IPCA não cobre. O IGPM, talvez, mas existe um índice, que agora não me lembro lá, medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mede este custo, que é uma composição de vários custos. Depende da sua questão aqui com o aterro. Se o seu aterro está no fim, está no começo, está no meio, também tem custo diferenciado. O custo de energia elétrica. Então, uma fórmula paramétrica que mais ou menos vai dar isso, correto? Vai ser uma mescla do IGPM mais uma mescla do IPCA para os custos correntes pequenos, mais a variação do combustível, porque esse tem um peso excepcional, correto? É da ordem de 60% na operação. Aí você tem que medir diariamente e você vai ter a variação do dólar para algumas outros componentes, principalmente se você tiver que tratar com polímeros ou alguns outros componentes de plástico e de petróleo que você vai ter que usar na sua operação, correto? Você vai ter a variação do dólar. Então, basicamente é isso. Você tem o IGPM, uma porcentagem, você tem o custo de energia elétrica, uma pequena porcentagem, você tem o custo do combustível com uma grande porcentagem, você tem o IPCA com um resquíciozinho e a variação do dólar com outro. Então, uma composição mais ou menos de uma fórmula paramétrica para você reajustar. Na inércia do poder público ou do seu regulador, a lei prevê que você aplique o IPCA, para não ficar parado no tempo. Correto? Aí só queria lembrar uma coisa. Essas atividades que nós falamos do superconsciente, vocês podem procurar no YouTube o SAI Barretos, tá? Lá tem todas as ações dos nossos super-heróis, correto? Assim como nós temos um site específico que já disponibilizamos, que é o Superconsciente, aonde as escolas interessadas podem entrar, se cadastrar e começar a usar o nosso material. É gratuito. O SAI está bancando. Olha como bonzinho que nós somos. Obrigado, Thomas. Obrigado, Valdo. Carlos, tem uma aqui que talvez você possa nos ajudar, é do Antônio Reis. Ele comenta aqui: os resíduos da construção civil têm algum tratamento especial quanto aos destinos, monitoramento de caçambas, como é feita a fiscalização dos resíduos oriundos de pequenas reformas e obras? Sim, sem dúvida. Na verdade, existe um potencial bastante grande de reciclagem e aproveitamento desses resíduos da construção civil pelo próprio poder público, que pode ser utilizado ali na questão de subbase de asfalto, na preparação de ampliações ali de áreas urbanizadas da cidade. Então, tem também tecnologias que hoje já são bastante acessíveis na questão do monitoramento e remoto dessas caçambas, no acionamento dos serviços para a recolha dessas caçambas. Então, isso é já bastante, vamos dizer assim, disseminado, acessível, e algo que pode, sim, ser considerado nesses novos projetos de contratação dos serviços, integrando não só os domiciliares,
não somente os da limpeza urbana, mas toda a outra gama de serviços que são gerados no âmbito do município e que podem sim ser objeto de gerenciamento ou de gestão, de manejo pelo procedimento do contrato de concessão ao PPP. Maravilha, obrigado, Carlos. E para encerrar, tem uma última aqui a pergunta Ivair Biasotto, do consórcio CEMIL. Existe alguma possibilidade da contratação da Fundação Exult via contratos da Caixa FEP? Nós acompanhamos bem de perto esse processo do FEP da Caixa entre 2016 e 2017, quando ele estava sendo implantado. O Bruno foi parceiro nosso nisso, estávamos numa aproximação lá com a Caixa para ajudá-los a colocar de pé esse programa, mas depois a Caixa tomou a decisão de partir para um processo de contratação através de pregão eletrônico, menor preço e tudo mais, e a Fundação preza pela qualidade, então esses processos de contratação por pregão, a gente acompanhou. Nós chegamos a nos credenciar no FEP no começo, acompanhamos as primeiras disputas, mas vimos que os preços estavam indo lá para baixo, fico em dúvida aí até com relação à qualidade dos serviços prestados. A Fundação optou por não entrar nesse modelo de contratação por pregão, então, por enquanto, estamos fora aí do processo FEP da Caixa, assim como do BNDES. Nós sabemos que está tendo uma mudança aí nesse processo, talvez parta-se aí para um processo de lista curta, sem essa questão do pregão, menor preço, e talvez nesse momento a gente reavalie, mas no momento não. Sendo bem objetivo, no momento não, os contratos Caixa, FEP e a Exult não está participando. Bom, acho que com isso cobrimos aqui todas as perguntas. Valverde, Cassiano, devolvo a palavra aqui para vocês. Não sei se vocês têm uma consideração final e encerramento, fiquem à vontade, por favor. Mas eu queria agradecer a presença de todos aqui, além dos palestrantes, mas também aí de todos os presentes que acompanharam o trabalho. De fato, foi uma discussão muito rica, foi muito bacana acompanhar a fala de todo mundo aqui. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa e faz uma reflexão sobre uma nova questão que às vezes não estava diretamente no radar, mas está claro para todo mundo que a gente tem muito trabalho aí, até pelos números e pelas questões que foram colocadas. Então, vamos em frente, estou muito animado aqui com a nossa parceria, acho que a gente vai conseguir começar a construir aí um projeto muito bacana e a gente começa isso daí na sequência. Já até proponho aí, estava discutindo com o Valverde em off aqui, para a gente já marcar uma reunião de trabalho, para a gente começar a colocar o trem no trilho e ver qual que é o nosso objetivo, onde a gente vai focar, qual região a gente consegue trabalhar primeiro, ver o que tem uma viabilidade para a gente até servir de case para a gente poder replicar o modelo. De fato, o estado é muito grande, a gente tem 645 municípios, a gente não consegue abrir uma frente para atender todo mundo, então a gente precisa priorizar aqueles que já fizeram a lição de casa e tem condições aí de seguir até o que o Carlos colocou muito bem na sua apresentação, todo aquele estudo, toda aquela lição de casa que os municípios têm que ter para poder entrar nessa agenda com o pé direito. Então, agradeço a todos mais uma vez, em nome do secretário Marcos Penido aqui, parabenizo a todos aí mais uma vez pela apresentação e vamos em frente. Um grande abraço a todos e um bom dia. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.